Oi, eu sou a Chica. E esse é o resumão das novelas. Menina, senta que o capítulo do dia 22 de janeiro de Garota do Momento foi pura emoção. E eu estou aqui para te contar tudinho. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo porque essa história tá pegando fogo. Vamos lá. Paramos ontem na parte em que Maristela e Juliano chegam à casa de Carmen. Nisso Beatriz, Basílio, Glorinha e Beto se escondem, e Dona Carmen atende a porta. Ela começa a fingir que está triste e chora falsamente. Eles questionam sobre o acidente ter ocorrido na Barra de Guaratiba, já que estavam indo para Niterói. A Carmen responde que foi o destino, pois ainda se perdiam no Rio de Janeiro. Menina, fiquei chocada com essa atuação da Carmen. Mas ainda continua. A Maristela pergunta a Carmen se a Beatriz comentou algo ou se ligou. A Carmen nega, dizendo que fazia dias que não falava com a neta. Ainda assim, a Maristela lembra que a Carmen e a Beatriz estiveram na mansão dos Alencar, dias atrás. A Carmen confirma, explicando que a Beatriz queria visitar a nora de Maristela, que estava adoentada. Quando a Maristela fala que a Beatriz era amiga de Clarice. Menina, ao ouvir o nome de Clarice, a Carmen fecha a cara e dispara. Amigas, isso tudo aconteceu por causa da maldita da Clarice. Maristela e Juliano ficam sem reação. Que babado. Menina, quem ficou sem reação fui eu que quase acreditei na Carmen. Enquanto isso, na outra trama da novela, o Edu e a Celeste estão na boate, namorando às escondidas. Celeste desabafa sobre a conversa que teve com Lígia. Ele pergunta se isso trouxe algum alívio, já que finalmente rompeu um silêncio de anos. Celeste diz que não sabe de onde tirou forças para fazer todas as perguntas que rodavam na sua cabeça e que ainda sente uma mágoa enorme. Edu a tranquiliza e os dois trocam juras de amor. De repente, alguém bate na porta. É Raimundo. Edu sai correndo para se esconder. Lígia atende a porta e Raimundo grita. Mas que demora para abrir a porcaria de uma porta. Ao entrar, ele encontra Celeste lendo um livro. Menina, como será esse embate de pai e filha? Mas voltando ao orfanato, a Carmen continua conversando com Maristela e Juliano e diz: eu não quero mais fazer teatro. Não quero, mas está fazendo um excelente teatro, né, Carmen? Amei. Ela afirma saber exatamente quem é Clarice. Uma mãe desnaturada que abandonou a filha pequena para casar com o Juliano. A Maristela e o Juliano fingem não saber do que ela está falando. Então a Carmen revela que Beatriz é filha biológica de Clarice e a chama de bandida. Juliano tenta desmentir, dizendo que ela deve estar confundindo a Clarice com outra mulher. Mas a Carmen insiste: não estou confundindo. Eu sabia que a Clarice rejeitaria a Beatriz e, por sorte, ela não a reconheceu. Em seguida, a Carmen finge chorar novamente. Nisso, a Maristela pergunta se a Beatriz chegou a comentar com alguém que Clarice era sua mãe. A Carmen diz que não, que a Beatriz preferiu ficar em silêncio. Então o Juliano oferece dinheiro a Carmen para ajudá-la financeiramente, já que a Beatriz trabalhava na fábrica quando o acidente aconteceu. E a Maristela reforça que acha importante não comentar nada com a imprensa e que essa história precisa ser enterrada, já que a Beatriz morreu. A Carmen concorda e diz: a Clarice morreu junto com a Beatriz. Menina, a Carmen é uma atriz de primeira. Parecia que tudo que ela dizia era verdade. Adorei a cena. E vocês? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber. Agora voltando à boate. O Raimundo conversa com a Celeste, perguntando se ela já esfriou a cabeça e se não quer voltar para casa.
A Celeste responde que só voltará se ele autorizar seu namoro com o Edu, do contrário, continuará morando com a mãe. O Raimundo fica furioso e grita: "Vou ter que te levar amarrada para casa?" Celeste desafia o pai e responde: "Só no dia de São nunca vou receber ordens de quem foi infeliz no amor e quer castigar a própria filha por isso." O Raimundo fica passado. "Mas na verdade quem ficou passada fui eu aqui." Vendo a coragem da Celeste de enfrentar o pai. E nisso Raimundo e pergunta para Lígia: "Satisfeita?" Ela responde que sim e pede que ele pare de gritar, dizendo: "Aqui só quem levanta a voz sou eu. Homem não tem vez." "Menina!" aplaudiu horrores a Lígia. Os dois continuam discutindo, e o Raimundo diz que a Lígia é uma péssima influência para a Celeste. A Lígia rebate, dizendo para ele crescer e parar de jogar sobre ela o peso de tudo que deu errado na família. Eles discutem sobre a criação dos filhos e a ausência dela. Lígia se defende, afirmando que ele a proibia de visitar os filhos, que arrancou deles a mãe que ela estava pronta para ser. Ela diz que ele é tão responsável pelo sofrimento dos filhos quanto ela. A cena termina com Lígia dizendo que o amor que sente por Raimundo não acabou, mas nunca será mais forte do que o amor que sente por ela mesma. "Menina!" continua aplaudindo a Lígia. Em seguida, ela pede para Raimundo ir embora. A Celeste, ouvindo tudo, reflete. Que mãe é essa que ela poderia ter sido? Que mãe é essa que ela pode ser? E o Edu responde: "Isso só vocês duas vão poder descobrir." A cena corta para as fofoqueiras. "Gente, eu falei pra Clotilde. Olha lá nós duas." A Clotilde só deu risada e então me mandou calar a boca. "Pode isso, Arnaldo?" Agora de volta ao orfanato, a Carmen se despede de Maristela e Juliano. A Maristela diz que assim que souberem sobre os corpos, a manterão informada e se responsabilizarão por qualquer providência necessária. Após a saída deles, os demais aparecem e comentam sobre a interpretação impecável da Carmen, perguntando se ela já pensou em ser atriz. Ela mostra o dinheiro que recebeu e revela o que pretende fazer com ele. "Isso mesmo, Carmen tem que usar o dinheiro desses bandidos. E vocês, meninas? Também aceitariam esse dinheiro?" Enquanto isso, já de volta na cidade, a Maristela e o Juliano conversam sobre a Carmen e se perguntam se ela realmente ficará quieta. O Juliano acredita que sim, já que ela foi convincente e não parecia saber sobre a amnésia de Clarice. Mas a Maristela, que é uma rata, desconfia e o Juliano completa: "Não sei. Se foi fingimento, ela é uma ótima atriz." Nisso, Juliano afirma que reduzirá a medicação da Clarice, pois agora que a Beatriz se foi, ele quer sua esposa de volta. Ele declara seu amor por Clarice. Agora a cena corta para a perfumaria, onde o Alfredo se depara com a Anita. E os dois ficam constrangidos. Ele diz: "O destino é mesmo caprichoso." Ela responde: "O destino é cruel. Hoje é meu primeiro dia e não posso ficar nervosa com a sua presença." Nisso Alfredo pergunta se o coração dela também bate forte. E a Anita acaba esbarrando em alguns sabonetes da loja. Esses dois é só a comédia romântica dessa novela. Depois disso, na casa de Alfredo, ele está limpando a casa e começa a sonhar com a Anita. No devaneio, ela está dentro de uma banheira, chamando por ele. De repente, a Jacira chega e o desperta. Ai, esses dois! Outra comédia de patrão e empregada. Agora indo para a casa do Nelson, ele aparece incomodando os filhos. E o Guto pergunta quando ele voltará a trabalhar, e o Nelson começa sua ladainha sobre a prisão. E a Anita chega perguntando pelo aspirador de pó, e o Nelson diz que o vendeu e consegue até comprar charutos. A Anita fica indignada e reclama para os filhos.
mas o Edu e o Guto prometem ajudá-la. Enquanto isso, na casa do Alfredo, Topete chega para as aulas particulares com a Eugênia. E a Eugênia, meio irritada, começa a dar aulas para o Topete. Com uma fala dele, Dom Pedro I, que descobriu o Brasil e que isso ele já sabe. Menina, eu só dou risada com esse Topete. Voltando no orfanato, Basílio diz que não deveria ter contado para o Beto e para a Glorinha que eles estão vivos, que a família do Beto é muito próxima dos Alencar. A Beatriz defende eles, e diz que eles não vão falar nada. E a Beatriz pergunta como será que a Clarice reagiu ao saber da notícia. A cena muda para a casa dos Alencar, onde a Clarice está com a Bia e o Juliano e pergunta da Beatriz se é verdade que ela morreu, e o Juliano confirma. E a Clarice começa a chorar e o Juliano tenta acalmar a Clarice. No escritório de Raimundo, o Ronaldo e Bia conversam sobre a melhora da Clarice. De repente, a secretária avisa que o primo do Raimundo chegou com a esposa, e adivinha quem são? Eugênio e Violeta. Quem lembra desses dois na outra novela? Eles anunciam que vieram ao Rio expandir a fábrica e promover o 14º concurso Senhoritas Galantes da tecelagem tropical. Enquanto isso, novamente na casa do Alfredo, o Topete não presta atenção às aulas de Eugênia, deixando-a irritada. Ao ameaçar desistir das aulas, o Topete pede desculpas e tenta se concentrar. Já o Edu e o Guto conversam no quarto. O Guto diz que vai ao cinema com um amigo. O Edu estranha o tipo de filme, pois o Guto não assistia a esse tipo de filme com os amigos. Mas ele releva e diz: se for bom, me avisa que eu levo a Celeste. Enquanto isso, Ana Maria está namorando com o Renê dentro do carro, e atrás o Carlito só observando. E ele começa a seguir o carro do Renê. E ele vê ao longe uma aliança no dedo do Renê e beijando outra mulher com um filho junto. E assim o Carlito descobre que o Renê é casado. Por fim, o Beto liga para a Beatriz para avisar do concurso que vai ter. Pois é um concurso onde as moças desfilam mascaradas e ganham o vestido mais bonito, e ele diz que a Clarice provavelmente vai estar lá, já que ela vai treinar as meninas para o desfile. A Beatriz vê a oportunidade perfeita para expor os podres da família Alencar. Ela conclui: Beto, eu vou me revelar. Não só para Clarice, mas para o estado inteiro. Assim, eles não poderão tentar me matar. E a cena congela. E eu fiquei congelada para saber o que vai acontecer nesse desfile. E vocês? Bom, já dei um spoiler no Fofocando com a Chica. Mas ver a cena vai ser mais emocionante. E aí, minha gente, o que vocês acharam desse babado todo? Será que a Beatriz vai conseguir expor a família Alencar? E essa treta entre Celeste e Raimundo, hein? Quero saber a opinião de vocês, então comentem aqui embaixo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque amanhã tem mais resumão das novelas. Um beijão da Chica e até lá!